Boa tarde, ouvinte do Radar ZN. Mais uma entrevista aqui hoje com meu amigo, meu irmão, Coronel PM Emerson Maceira. Ele é o porta-voz da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Boa tarde, meu amigo, meu irmão. Seja Bo- bem-vindo. Boa tarde, meu irmão. É sempre uma honra, um prazer estar aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma oportunidade de a gente bater um papo aí sobre assuntos de interesse da população, de interesse de segurança pública e também assuntos que acabam levando à melhoria da qualidade de vida de todos. Então é sempre uma honra estar aqui. É só chamar que a gente retorna sempre que necessário. A honra em recebê-lo. Vamos começar contando. Fala um pouco da tua trajetória. Conta a história do Emerson Maceira. Para quem não conhece aqui do Radar ZN, fica sabendo. Ah, rapaz, a história é longa, né? Comando do CPA M3 da Zona Norte, né? Já são 36 anos de carreira, né? Ingressei em 1990 na Academia do Barro Branco. Como oficial, eu trabalhei no policiamento na Zona Sul, no 12º Batalhão. Depois eu tive o convite para trabalhar na área de inteligência também, né? Foram 5 anos e meio praticamente na atividade de inteligência, no momento em que o nosso grande desafio era conhecer o crime comum. O crime organizado, por incrível que pareça, a gente conhecia bem, mas o crime comum era o grande desafio e nós não tínhamos ainda ferramentas tecnológicas avançadas para fazer análise criminal. Dependia muito ali de ler boletins de ocorrência, entrevistar pessoas, era um trabalho complexo, né? Até que surgiram as ferramentas inteligentes e aí a gente teve a oportunidade de começar a sistematizar esse trabalho de análise. Foi quando eu recebi o convite também para trabalhar no P3, que é o setor responsável pelo planejamento operacional do Comando de Policiamento da Capital. Ainda era tenente e fomos para lá com essa missão de tentar estruturar uma análise criminal que os comandantes de companhia pudessem adotar. E foi um trabalho muito gratificante, um trabalho muito legal. A gente, início dos anos 2000, nossa grande preocupação não era roubo, não era sequestro, era homicídio. Homicídio era epidêmico. Nós tínhamos uma taxa de homicídio extremamente alta, né? No estado de São Paulo, em torno de 35 homicídios por 100 mil habitantes, e na cidade era maior ainda. Então, você que trabalha nessa área há bastante tempo, com certeza vai se lembrar que não era difícil você rodar aqui pela Zona Norte, pela cidade, sem encontrar alguém morto. Era algo que exigia muito. E quando nós começamos a sistematizar a análise criminal, eu não estou dizendo que foi só isso, né? Só esse fator, mas esse fator foi importante, foi decisivo. Então nós começamos a perceber uma reversão na tendência, né? Os homicídios que a taxa só aumentava ano após ano, os homicídios começaram a entrar em declínio. E hoje nós temos São Paulo como a cidade mais segura do país, o estado de São Paulo também o mais seguro do país, e podemos colocar entre os mais seguros do mundo quando nós usamos como parâmetro de comparação os homicídios. Nesse trabalho, a gente acaba tendo informação sobre toda a área operacional da capital, e também recebi a missão na época do nosso comandante, que tive o prazer de reencontrá-lo ontem, depois de muitos anos, o Coronel José Roberto Martins Marques, que era o comandante da capital. E ele me chamou um dia na sala dele e falou: Maceira, eu estou indicando você para ser o meu porta-voz aqui no comando da capital. Eu falei: ok, comando, é missão, mas posso saber por quê? Porque eu acho que você se comunica bem. Eu não tinha noção nenhuma do que era atividade de jornalismo, das técnicas de jornalismo, mas enfim, missão é missão, a gente estuda e vai aprender, né? E estreiei uma entrevista relativamente tranquila, que era para falar de sensação de insegurança, falta de policiamento aqui no bairro do Limão, aqui na Zona Norte. A segunda já foi uma entrevista ao vivo no SPTV primeira edição, durante os ataques do PCC. Ah, você chegou a pegar essa fase? Eu comecei justamente nessa fase.
Imagine só, Você né? começou a jogar na final, né? Aquele que entra numa situação bem delicada, vai substituir o craque do time na final, né? E uma semana após os ataques do PCC, nós tínhamos a virada cultural. E a minha missão ali era tranquilizar as pessoas que elas poderiam participar da virada cultural num ambiente que todos estavam se sentindo inseguros. Claro, aquele momento nós tivemos um momento único, né, de uma violência como nunca antes vista, né, do crime, mas isso durou nem 2 dias, um dia e meio. Mas a repetição de imagens, né, pela E a mídia acabou preocupação passando uma é, percepção das pessoas que a cidade estava um caos e nós tivemos um toque de recolher ali espontâneo. até porque, assim, né, a população ela tem a polícia militar como o que defende, né? E de Exato, repente você vê quem te defende, né, como alvo, né? Estava exatamente. acontecendo, aí você, É. né? Eu acho que Se foi estão isso que, fazendo isso com a polícia, imagine com a gente. sim. Temos que compreender isso, né? Mas começamos assim e 2 anos depois eu fui convidado a trabalhar na 5ª Seção do Estado-Maior, que era quem trabalhava com comunicação, né, na Polícia Militar. Hoje nós tivemos, depois de alguns anos, nós tivemos a Sinal que criação você do entrou na Centro de final e fez um gol. Comunicação. Acho que Deve ter de feito um alguma gol. forma gostaram do É. trabalho, né? E 2 anos depois eu fui trabalhar direto na comunicação. A chefe, na ocasião, Coronel Maria, me colocou para fazer um estágio na assessoria de imprensa e esse estágio eu fiquei praticamente 15 anos direto. Coronel Maria é a que ficou que trabalhou no Palácio do Governo, não foi? Não, Essa? não, Não ela é a não mesma? chegou a trabalhar no Não? palácio. Acho que você está confundindo com a Fátima, talvez. Não, que eu me lembro de uma que trabalhou acho que era Defesa Civil, alguma coisa assim. Não é, Maria? Não, não foi, não Não? foi, não foi a Tá. Coronel Maria. Ela foi da área de comunicação, boa parte da carreira e como tenente-coronel e coronel, ela trabalhou praticamente de maneira integral na comunicação. E nessas idas e vindas, né, fui trabalhar na comunicação, fui promovido a capitão, fui promovido a major, continuei. Depois de muito pedir, recebi aí a autorização para poder voltar para a área operacional e a grata satisfação de comandar um batalhão no interior, né, o 8º BPMI na região de Campinas. Não fiquei muito tempo também. Mudou o comando, o novo comandante, o Coronel Salles, me encontrou numa reunião e falou: Macera, preciso de você aqui, você não quer voltar? Falei: claro, comandante. Missão é missão, né? E seguimos. Voltei para o Centro de Comunicação Social e aí, às vezes, a gente não sabe o porquê das coisas, mas eu acredito muito nos desígnios, né? E a gente entende a missão quando ela surge. A gente Sim. não sabe qual é, mas quando ela surge a gente sabe por que fomos colocados ali naquela situação. E foram algumas situações bem delicadas, principalmente aquela ocorrência em Paraisópolis, que 9 jovens acabaram morrendo pisoteados lá num baile funk. Um baile funk que o famoso baile da 17, que muito se procurou responsabilizar a polícia militar, mas pouco se jogou luz os verdadeiros responsáveis. Quem organiza o evento, quem autoriza ou não autoriza, mas não fiscaliza, a falta de estrutura, a falta de condições de realizar um evento como esse no local. E aquilo realmente sempre foi um barril de pólvora a explodir a qualquer momento. E naquele momento, infelizmente, após uma ação policial em que os policiais foram vítimas, houve ali um tumulto e no corre-corre esses jovens morreram pisoteados. Mas foi um teste também bem complexo, bem difícil. E talvez que tenha sido ali o momento mais delicado, mais complicado, né, de todos esses anos na comunicação. Continuei praticamente até a promoção a coronel, em maio de 2022, quando eu vim comandar o CPM-3, a incumbência de ser aí o responsável
pela coordenação, pelo comandamento do policiamento em toda a zona norte de São Paulo, que não é pouca coisa, né? Quase 3 milhões de pessoas. Mano, tem muito país que não tem o tamanho que tem o lugar que você comandou, né? Exatamente. É uma estrutura e com problemas assim bem diversificados, né? Nós temos realidades distintas na mesma região, áreas nobres, áreas boas, em contraste com áreas com muita carência, né? Muita deficiência, até ausência de equipamentos públicos em algumas delas. E isso, a coexistência entre a pobreza e a riqueza nos leva muitas vezes ao cenário de crime que acaba se tornando um desafio para a polícia. Fiquei praticamente quase um ano, né, na Zona Norte, e aí recebi uma outra missão e ajudei na criação do escritório de representação da Polícia Militar em Brasília. Isso já foi no ano de 2023. Então ficamos um ano em Brasília, né, fazendo esse trabalho que a maior polícia do Brasil, que é a Polícia Militar de São Paulo, não pode ficar ausente do palco em que todas as Cenário nacional, principais decisões são tomadas, né? Então, seja no processo legislativo, seja na articulação política, os três poderes e outros players importantes ali, mas a Polícia Militar de São Paulo tinha que estar presente. Então, ajudamos a estruturar o escritório e 2024, outra missão, mas essa já velha conhecida, né? Precisamos de você de volta na comunicação. Então, em fevereiro do ano passado, voltei para a comunicação, mas dessa vez como chefe da comunicação, a posição que eu ocupo até hoje, né, um pouco mais aí de um ano e meio, chefiando a comunicação da Polícia Militar no Estado. Como chama o batalhão lá? É Centro de Comunicação Social. Centro de Comunicação. Bacana. E me diz uma coisa, qual parte assim dessa tua função que te deixa assim mais honrado de pertencer a essa unidade? Olha, acho que o papel da comunicação é extremamente relevante para construir a imagem correta da Polícia Militar diante das pessoas. E ter a oportunidade de liderar esse processo, de levar a informação precisa, a informação correta, porque às vezes, e isso é natural, isso não é uma crítica à imprensa, é algo natural. A imprensa geralmente se importa mais com aquilo que é negativo, né? Com aquilo que é ruim, com aquilo que é errado. É natural, e se a imprensa age dessa maneira, é porque as pessoas querem esse tipo de notícia. Mas muitas vezes isso acaba levando a uma falsa compreensão do que é uma instituição como a Polícia Militar. Nós atendemos 50 mil chamados ao telefone 190, que é o telefone mais conhecido que existe. 50 mil chamados por dia. Isso é um absurdo se nós falarmos aí de países europeus, por exemplo, uma quantidade dessas de chamadas. Dessas chamadas, entre 12, 15 mil acabam virando ocorrências policiais. Ocorrências em que há o empenho de um policial, de uma viatura, para resolver. Desde coisas mais simples até os crimes mais complexos. Num universo desse, vamos colocar um número baixo, um universo de 10 mil ocorrências por dia. Uma empresa que na indústria produz 10 mil itens de um determinado produto. Se ela errar um produto, a margem de erro é aceitável, né? Muito aceitável, né? Margem de erro boa. Mas se a Polícia Militar errar uma ocorrência dessas 10 mil por dia, ela pode levar alguém à prisão, ou, às vezes o próprio policial, ou alguém injustamente, ou ainda levar alguém à morte. O trabalho da polícia está ali, muitas vezes, na divisa aí entre a vida e a morte. E um erro do policial pode custar a vida de alguém. E esse erro acaba sendo um erro grave, muito embora a taxa de erro seja muito pequena, é um erro grave. Mas as pessoas precisam saber
A polícia pode e eventualmente errar, embora seja uma taxa de erro muito baixa, mas ela erra. Os policiais são humanos. Mas na grande maioria das vezes a polícia acerta. E quando a polícia acerta, e isso é o que nos deixa até emocionados, né? A polícia salva um bebê engasgado, a polícia salva alguém que está em perigo, auxilia nas mais diversas ocorrências, pessoas que estão na mira de criminosos são resgatadas e protegidas pela polícia. Nós temos uma taxa histórica aí de em torno de 150 mil prisões por ano. Se a gente joga o número assim, as pessoas muitas vezes não têm noção do que significa isso. 150 mil prisões por ano. O nosso sistema prisional tem capacidade algo em torno aí de 220 mil. 150 mil prisões, eu praticamente levo o sistema prisional ao colapso, partindo da premissa que as pessoas presas vão ficar presas. Mas isso não acontece. Uma taxa muito pequena dessas 150 mil prisões acabam representando a quantidade de criminosos que efetivamente ficam presos. Não dá 7%. E nisso o policial acaba fazendo uma espécie de retrabalho. Enxugar gelo, né? Enxugar gelo, que é uma outra questão que a gente pode comentar. O policial prende a mesma pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 16 vezes, como já vimos casos, e às vezes as pessoas nos cobram. A gente sabe que o crime acontece aqui, por que a polícia não faz nada? É muito injusto dizer que a polícia não faz nada. Se a polícia prende a pessoa que comete crimes ali 4, 5, 6, 8 vezes, a polícia está fazendo. Só que a polícia não é onipresente. Ela não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo, não é onisciente. Em algum momento ela não estará no local e o crime vai acontecer. Mesmo assim, a estrutura é tão bem montada, é tão bem planejada, que esse criminoso que é contumaz, uma hora ele vai ser preso. O problema é que é o tempo que ele vai ficar preso. E às vezes as pessoas não compreendem esse fenômeno e acabam responsabilizando a polícia pela consequência e não pela causa que não está nas mãos da polícia resolver, né? Se torna para o policial que está na ponta, né? Uma coisa meio que fala, pô, de novo? Vou ter que refazer de novo, né? E o pessoal acha que é exagero, mas muitas vezes o criminoso, a pessoa que foi detida ali pelo policial, sai do distrito antes do policial, porque o policial tem que preencher um número grande de registros, de documentos, e muitas vezes o criminoso acaba saindo do distrito policial antes do próprio policial. E se o policial não tiver uma formação sólida, boa, para que ele compreenda isso como um problema que não é dele, muitas vezes ele acaba se revoltando até com as injustiças, seja da legislação ou da estrutura social, enfim. O policial acaba se revoltando com aquilo. Por quê? Porque ele prende a primeira, prende a segunda, prende a terceira. Na quarta, aquele criminoso pode tirar a vida do policial. E acaba desmotivando até a própria população de dar queixa do crime. E vai lá e põe a cara e depois o cara vem embora pra rua. Como Exatamente. é que fica isso, né? A retaliação depois, né? Então é algo que a gente precisa discutir muito. Se os 150 mil que nós prendemos por ano ficassem encarcerados, nós não teríamos de forma alguma estrutura para abrigar, para manter esses 150 mil presos. Mas a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre a prevenção e a repressão. O que a gente vê no Brasil hoje em alguns momentos, né, por alguns setores, é uma defesa, uma militância, um ativismo pelo desencarceramento. Aí a gente ouve frases como a polícia prende muito e prende mal. É meio que um mantra, né, em alguns setores da sociedade, que a gente tem que pensar muito antes de reproduzir isso. A polícia não prende mal. A polícia prende quem a lei determina que precisa ser preso.
Se a polícia está prendendo mal, tem que mudar a lei, e não a polícia. Mas o que é prender bem? Se a sociedade está doente, nós temos que, de alguma forma, buscar essa cura. O crime, de uma maneira epidêmica, podemos dizer assim, é uma manifestação de doença na sociedade, no corpo social. E para resolver isso, é claro que a solução não é só polícia. Tirando os fatores endógenos que levam a pessoa ao cometimento de crime, a má índole, podemos simplificar dessa forma, a grande maioria das causas da criminalidade são relativas ao ambiente em que aquela pessoa vive. O ambiente, a sensação de impunidade, a relativização do crime, são vários fatores, mas influencia moradia, saneamento básico, transporte, condições de saúde, educação, é claro. Então isso influencia no comportamento da pessoa a ponto dela achar que a prática de crimes não é algo tão errado assim. Ela foi injustiçada e precisa fazer justiça, e como ela não tem outro meio, ela vai para a prática de crime. Então nós temos que resolver, sim, os problemas sociais se nós quisermos melhorar de maneira mais consistente, de maneira perene, os indicadores criminais, né, a qualidade de vida das pessoas. Mas hoje, com a sociedade como está, eu não tenho condições de investir somente na melhoria dos problemas sociais. É claro que é o desejável. Se me falar, você prefere construir uma escola ou um presídio? É óbvio, né? A gente não precisa nem responder essa pergunta. Sim. Qualquer pessoa vai dizer que é a escola. É muito melhor você entregar um livro do que entregar uma arma na mão de um jovem. Claro, óbvio, né? Agora, nós temos condições de fazer isso hoje? Nós não temos condições de fazer isso. Se a sociedade está doente, a retirada do criminoso que é reincidente, que é contumaz de circulação, é uma forma de prevenir a prática de crimes. Então, o encarceramento, por mais indesejado que ele seja, ele é necessário nesse momento. Eu costumo fazer uma comparação. O pessoal que é da área da saúde me perdoe pelas imprecisões. Mas se uma pessoa está, por exemplo, com câncer, e o médico recomenda que o tratamento é uma cirurgia para retirada do tumor e depois o tratamento quimioterápico, para que ele não, para que não haja uma remissão aí, para que o tumor, de maneira mais coloquial, aí não volte, né? Se fizer somente a cirurgia sem a quimioterapia, a pessoa vai morrer, ou se fizer a quimioterapia sem a cirurgia, a pessoa vai morrer. O tratamento recomendado são as duas coisas. Você vai ter que equilibrar as duas coisas. Então eu comparo a cirurgia para retirada do tumor à repressão. Repressão, entenda-se a prisão, o encarceramento. E a quimioterapia, a prevenção, que é essa atuação nas causas, né, aquilo que leva o indivíduo ao comportamento infracional. Eu tenho que encontrar esse ponto de equilíbrio para que daqui a alguns anos eu consiga derrubar presídio e colocar a escola no lugar. Porque hoje ainda não é possível. Muito pelo contrário, está quase virando o contrário, né? Exatamente. E quando nós acabamos entendendo que tem muita gente encarcerada que a gente precisa desencarcerar, nós estamos agravando o quadro de saúde da sociedade. A sociedade pode padecer. E nós acabamos indo por um caminho que nos leva a algo parecido com a realidade de alguns países da América Latina, que passam aí por algo conhecido ou tratado como uma espécie de narcoestado, em que o poder paralelo passa a rivalizar com o poder oficial e muitas vezes até suplantar o poder oficial. E se nós não queremos isso, nós temos que ter uma política séria de segurança. Uma política de segurança que, nesse momento, faça a cirurgia para a retirada do tumor, né? Mas sem descuidar
do social, que é extremamente relevante. E nós temos que encontrar esse equilíbrio e, aos poucos, nós vamos conseguir trazer esses indicadores a patamares mais aceitáveis. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas é complexo. Agora, com toda essa complexidade, responsabilizar a polícia porque o crime existe é como responsabilizar o médico pela existência da doença. Fica uma coisa assim, a polícia sempre em evidência, né? Evidência no sentido de que quando precisa de ajuda é 190 e evidência no sentido quando não está dando certo é por Cobra causa a polícia. disso, né? Exatamente. Então acaba sendo isso num país que não vê o outro lado da coisa, né? Exatamente. Tem que ver o outro lado, né? Hoje nós temos, aliás, sempre foi assim, realidades muito distintas no país. Então, cada região tem uma característica. Em São Paulo mesmo, e não precisamos nem falar do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo tem todas as distintas. características, né? Porque Exato. tem todo mundo do mundo todo aqui, né? E a realidade da Zona Norte, como um todo, é diferente da Zona Leste, é diferente da Zona Sul. São estilos diferentes, é como se nós tivéssemos uma outra cidade. E, efetivamente, poderia ser bem uma cidade. Isso já se nota até no próprio metrô. Quando você pega o metrô da linha azul, é uma coisa, da linha vermelha é outra. A gente vê Percebe-se, né? pelo tipo de público, inclusive, né? E a forma de agir, de tudo, você já percebe numa simples mudança de linha. Exato. Né? E aqui não é discriminação, é realmente observância de padrões diferentes de comportamento, de educação, de cultura. Se o cara fizer 3 baldeação, ele partir da linha vermelha e para a linha azul e depois para a linha amarela, parece que são 3 países, né? Exatamente. É uma coisa comparativo, né, disso. E diante de tantos cenários assim diversos, né, uma realidade diversificada, é difícil você estabelecer uma política pública que sirva para todas as regiões, para todo o país. Cada região tem a sua peculiaridade, né? Então a gente vê às vezes até com uma certa preocupação algumas tentativas de federalizar a questão da legislação sobre a segurança pública, porque não existe uma receita de bolo que vai dar certo no Acre, que vai dar certo no Rio Grande do Sul, que vai dar certo em São Paulo, que vai dar certo no Mato Grosso. É um país de dimensão continental que tem diversos países dentro do mesmo... São mundos diferentes. São mundos diferentes. E aí a gente precisa desse bom senso. Isso essa experiência você acabou adquirindo quando foi trabalhar em Brasília, né? Também. Você deve conviver com outros comandantes de outros estados, né? Sim, com certeza, né? Brasília, eu diria que isso que escancarou mais isso, mas é algo que a gente já vem estudando há bastante tempo, né? Eu tive a oportunidade também de fazer a graduação em Ciências Sociais, que a gente já começa a se interessar por essas pautas. Quando trabalhei também no planejamento operacional, no Comando de Policiamento da Capital, nós temos que entender para saber lidar com essas realidades distintas, né? Então, é algo que atrai a nossa atenção já há bastante tempo, né? E é objeto de estudo quase que permanente, com certeza. Mas Brasília ajudou bastante. Já pensou em escrever um livro referente ao teu trabalho nesse sentido? Já é um dos objetivos de vida, inclusive. No serviço ativo da Polícia Militar é praticamente impossível, porque nós não conseguimos ainda encontrar tempo, porque a nossa dedicação, por mais que pareça exagero, é integral. Nós estamos trabalhando praticamente 24 horas por dia. Costumo brincar, depois que inventaram esse aparelho aqui, né? Sim. Depois que inventaram o celular... Se não tiver cuidado, a tua cabeça não descansa, né? E mesmo tendo cuidado, porque fim de semana, sábado, eu estou de folga, de boa, tranquilo, acontece
um problema grave e a gente precisa, pela nossa política de comunicação, pela nossa estratégia de transparência, pela nossa obrigação de prestação de contas, a gente precisa atuar. Então não é incomum, muito pelo contrário. Já aconteceu de estar de folga e ter que voltar para... Não tenho como te dizer, não tenho como fazer uma conta aqui, porque seguramente foram centenas de vezes. Eu falei do caso aqui de Paraisópolis, aconteceu num domingo, numa madrugada de sábado para domingo. Domingo de manhã Os ataques também foi num domingo, né? Também. Não, os ataques começaram numa sexta. Na sexta? Numa sexta. Eu lembro que, mas o dia pior foi no dia que era dia das mães, não era um negócio assim? O dia pior foi o sábado, né? O dia das mães, o domingo, já não teve mais nada. Não. Mas foi pior em termos de percepção. Refletido. Exatamente. Tá. Então, o acionamento é muito, muito comum. E a gente acaba trabalhando com tanta dedicação, com tanta entrega, que realmente, nesse momento, escrever um livro, e não é só esse, não. Eu tenho intenção de escrever um livro contando um pouco da história das dezenas e dezenas de crises de imagem que nós tivemos que lidar, que tivemos que trabalhar. Olha que vou ter que limitar aí a um determinado padrão, porque foram muitas, né? Diversas. Né? Que é aquilo que nós comentamos há pouco. Né? Um erro entre 10 mil parece pouco, mas ele impacta na vida, na liberdade, então a polícia não pode errar. E a polícia é muito cobrada pelo erro. Não dá para deletar e voltar a fazer o texto, né? Exatamente. Está escrito, acabou, né? Então, se nós tivermos 2 ou 3 erros por semana, são 3 crises de imagem, porque são erros que impactam na vida de pessoas, muitas vezes pessoas inocentes. Então, enquanto algumas empresas, né, o setor de comunicação social, lida com uma crise de imagem esporádica que aconteceu lá há 3 ou 4 anos, nós, se bobear, nós trabalhamos com crises de imagem em potencial todos os dias. Na polícia não dá para fazer recall, né? Não dá, não tem como. Não é possível. Tem... Infelizmente não dá para voltar no tempo. Sim. E me diz uma coisa, na tua carreira, qual foi assim uma ocorrência que ficou marcada para você positivamente e negativamente? São tantas, né? São inúmeras ocorrências. Vou começar pela que ficou marcada negativamente em termos de sentimento, né? Que foi a queda do avião agora em Vinhedo. Eu e o comandante Cássio, assim que soubemos do acidente... É o que fez aquele giro, é isso? Isso, exatamente. Foi... Motor parou, alguma coisa assim, né? Que foi no começo, no primeiro trimestre do ano passado, logo que eu voltei aqui para a comunicação. E assim que soubemos do acidente, já fizemos contato lá com a nossa equipe do Comando de Aviação e já fomos imediatamente para o local. Então nós fomos praticamente os primeiros a chegar. E a área já estava isolada pelo policiamento de área, o Corpo de Bombeiros já estava fazendo o trabalho ali de resfriamento, né, do local, mas os jornalistas estavam ali ansiosos, ávidos, né? Tínhamos ali dezenas e dezenas de jornalistas e todo mundo querendo informação. E quando nós chegamos no local do acidente, aquela imagem que chocou demais... E nós tivemos que dar a notícia de que não havia sobreviventes. E ali a gente vê corpos, alguns carbonizados, outros semicarbonizados, outros até inteiros, ao lado de objetos pessoais ali, né, mala, de um bichinho de pelúcia, um objeto de uso pessoal, e fala, olha quantas histórias terminaram aqui.
E quantos inícios de história negativa saiu daquele episódio, né? Exato. Porque até pela proximidade do aeroporto, né? Exatamente. Os parentes já devem ter ido direto para lá, né? Com certeza. Então foi uma ocorrência assim que essa, entre outras, mas essa vai ser aquela Tinha que quando a crianças, gente não? encerrar essa tinha crianças. Quando a gente encerrar a carreira e tiver, se isso for possível um dia, né, à toa, lembrando dos momentos que nós passamos aqui, esse vai ser um dos mais difíceis com certeza. Mas lembranças boas são muitas, né? São muitas. A sensação, por exemplo, de você... Isso, nós tivemos várias ocorrências assim, mas uma foi mais marcante. Ainda como tenente, né, no policiamento de área, é quando você consegue prender criminosos e abre o porta-mala de um veículo e sai a vítima lá de dentro. É um alívio para a vítima, né? Isso faz valer todo o treinamento, tudo que a gente sofre, que se sacrifica. Uma pessoa salva das mãos de criminosos. Olha, eu tinha certeza que eu ia morrer. O senhor policial salvou minha vida, nunca vou esquecer. É o que faz valer a pena. Saber que existem 80 mil policiais vocacionados assim, faz com que vale a pena e motiva que a gente ainda acredita e defende a imagem da instituição com muita energia. Já me perguntaram várias vezes, pô, a comunicação te exige tanto, te cobra tanto, inclusive da sua saúde, por que você está ainda trabalhando nessa área, defendendo a imagem da PM, já poderia estar em casa na reserva há bastante tempo, e por que você ainda está aqui? Ou em outro lugar. Ou em outro né? lugar. Justamente porque a gente acredita na importância de defender a imagem dessa instituição e desses em torno aí de 80 mil policiais, homens e mulheres, que são vocacionados e que defendem a vida das pessoas. Nós tivemos recentemente, lá a ocorrência que terminou em Paraisópolis, aquela ocorrência do Cabo Santana, da Rocando da Zona Sul, que foi baleado no pescoço pelo criminoso, com tiro a queima-roupa ali. Ali vê que Deus existe, né? Ali a gente vê que Deus existe. E a gente vê ali que tudo que ele fez, ele procurou usar a técnica, usar o preparo. Primeira coisa que eu perguntei quando o encontrei em seguida, né, quando ele teve alta no hospital, por que você não atirou? Você tinha motivo para atirar. Ele falou, coronel, eu não atirei porque eu não vi a arma. Eu não vi a arma na mão do criminoso. Se ele atirasse ali, ele tinha dois bandidos lutando contra ele que poderiam tomar a arma dele, poderiam tirar a vida dele com a própria arma dele. Então, se ele efetuasse o disparo de arma de fogo ali, esse disparo poderia ser muito facilmente justificado. Mas ele optou por buscar até o fim prender aquele criminoso com vida. Porque é o que nós ensinamos nos bancos escolares. A proteção da vida é o nosso primeiro objetivo. Então ele colocou a vida dele em risco para prender aquela pessoa que estava colocando a vida de outras pessoas em risco. Eles já tinham roubado, se não me engano, 9 pessoas ali em Santo Amaro, só nesse intervalo de hora aí que as ocorrências chegaram ao conhecimento e levaram a patrulha do Cabo Santana lá a patrulhar naquele local e acabar se deparando com os criminosos. E a gente percebe durante a perseguição a preocupação dele com a técnica, em informar o local, a serenidade, o profissionalismo. E ele estava ali para fazer com que outras pessoas não fossem vítimas de crime. O bandido que quase levou a vida dele, quase ceifou a vida dele,
estava na quadrilha, na gangue, que matou um delegado no começo do ano. Aquele delegado novo lá? Era recém-formado, né? Exatamente, né? Uma ocorrência trágica sob todos os aspectos, ou seja, é um criminoso. E tanto na ocorrência do delegado, que infelizmente perdeu a vida, como na do Cabo Santana, mostrou que o criminoso não tinha nem o mínimo de preocupação com a vida, não tem escrúpulos, né? Agora, o Cabo Santana sabia que o trabalho dele ali era importante, era relevante para proteger outras vidas. E ele não hesitou em fazer esse trabalho. E ele, podemos dizer, se colocou numa posição realmente de aceitar o cumprimento da promessa, do juramento que nós fazemos quando nos formamos, que é proteger a sociedade com o sacrifício da própria vida. Ele sacrificou a vida dele ali. E, felizmente, mostra que nada é por acaso, né? A gente que... Você é muito religioso, nós sabemos, eu também sou. Nós acreditamos em missão, né? E a missão dele não estava encerrada ali. Sim. Trabalho como esse, Imagina a imagem do Cabo Santana é o que me faz continuar. É o que me faz me preocupar. Imagina o que passou na cabeça da família, que basicamente passou ao vivo o negócio, né? Se, para mim, que não sou da família, não conhecia o Cabo Santana antes, quando assisti aquela imagem, a gente fala que não é da família, mas a gente sente que todo policial é da nossa família, porque a polícia militar é uma grande família. Quando eu vi pela primeira vez ali o criminoso atirando e ele caindo, falei, tá morto. Vem uma sensação horrível, como se estivesse perdendo realmente alguém da família, era o que estava acontecendo. E quando ele levanta e a gente começa a ter uma esperança de que ele consiga escapar daquilo... E nem nesse momento ele deixou de fazer o procedimento, né? Porque ele correto. Foi pro rádio, fez tudo. Passou a localização, estava ali perdendo os sentidos, ele avisou que estava perdendo os sentidos, mas ele mostrou que nosso treinamento é muito duro, é muito pesado, mas ele salva vidas. É um ditado que... os responsáveis pelo treinamento usam bastante, né? Que é deixar o suor no campo de treinamento para não deixar o sangue no campo de batalha. É bem isso. Então ele mostrou que, numa situação que ele não tinha nem capacidade muito clara ali de discernimento, mas ele sabia o que fazer. O condicionamento dado pelo treinamento foi ali o que conseguiu fazer com que a vida dele fosse salvo, fosse protegida, né? Marcelo, o que você diria para o jovem que quer ingressar na corporação, na Polícia Militar? Primeira coisa, precisa ter vocação. A polícia não é um emprego, não é um trabalho qualquer, é um trabalho vocacionado. Então, se não tiver vocação, não vai se dar bem na carreira. O trabalho do policial exige muito, e acabei de dizer aqui, né? Exige entrega, exige doação. E quando falamos de doação, como explicamos aqui, inclusive a disposição de sacrificar a própria vida. É uma carreira maravilhosa, é uma carreira extremamente gratificante. Para muitos, ela é uma forma de ascensão social. A grande maioria dos policiais vem das populações mais carentes, mas precisa de vocação. Então, esteja certo de que é vocacionado. E se tiver essa certeza, não hesite. Se for o seu sonho e se essa for a sua vocação, estude, treine e busque o tempo todo se aperfeiçoar, primeiro para ingressar na carreira e depois para continuar nela. E não estagnar, né? Não estagnar. E mesmo
o policial que se contenta com a função que ele exerce, e isso é muito digno, ele precisa estudar permanentemente. Tem muita gente que acha que o policial não estuda. Tinha aquela brincadeira que o pessoal fazia. Não estudou, virou policial. Não é bem assim, né? Olha, até para entrar, né? O policial ele precisa estudar o tempo todo. A lei muda, o procedimento muda, as características da sociedade mudam. O policial precisa se ajustar. Então ele precisa estudar o tempo todo, seja para ingressar, seja para progredir na carreira, seja para se manter onde ele está. Não existe zona de conforto para o policial. Por isso que precisa ser muito vocacionado. Porque mudou a situação, o policial passa a fazer o TC, né? O termo circunstanciado lá. Ele tem que estudar para fazer aquilo, não é tão simples, né? E não é só isso, né? Uma termo multa, circunstanciado, uma simples multa, né? O termo circunstanciado, a elaboração de auto de infração de trânsito é uma providência, vamos dizer assim, meramente burocrática. Mas o policial, para aplicar um torniquete, para salvar uma vida, um policial para fazer ali exercer o trabalho de pronto-socorrismo, para saber tecnicamente como progredir no terreno, numa situação de extrema necessidade, uma incursão contra criminosos. Saber operar armas, viaturas, equipamentos. Né? Para quem não sabe, né, a Polícia Militar hoje é a maior polícia do Brasil, como nós falamos. Nós temos 17 mil viaturas. Né? Nós temos 33 aeronaves, né? Inclusive 3 aviões. Né? Desse nosso efetivo, né, 10%, 8 mil, pertence ao Corpo de Bombeiros. E aí, para trabalhar no Corpo de Bombeiros, é uma outra realidade. Uma outra jornada de estudos, né? Também exige aí um desenvolvimento, um treinamento, um estudo muito, muito forte, muito direcionado. Né? Policiamento ambiental, mesma coisa. Policiamento de trânsito urbano ou rodoviário. Policiamento de choque. O trabalho do policiamento de choque é um trabalho Quantos batalhões grave. tem na Polícia Militar hoje? Hoje nós temos 101 batalhões, contando as unidades de policiamento da capital, do interior, policiamento especializado, policiamento de choque, né, também. Ao todo, 101 batalhões. A estrutura da Polícia Militar, né, nós temos ali os grandes comandos, abaixo deles os batalhões, abaixo dos batalhões as companhias, abaixo das companhias nós temos os pelotões, os grupos. Então, se nós falarmos aí em unidades policiais, o número exato eu não vou saber te dizer, mas aí nós estamos seguramente na casa das centenas, né, de unidades policiais. É uma estrutura planejada, programada, para que nós consigamos estar presentes nos 645 municípios. Seja onde você estiver no estado de São Paulo, se você ligar o 90, numa situação de emergência, uma viatura vai te atender. Então, é claro, nós temos municípios pequenos do interior, que a estrutura também é bem menor. Mas, se considerarmos todas as estruturas físicas que nós temos aí centenas, né, de unidades. Mas uma coisa interessante, né? Às vezes as pessoas têm uma falsa percepção de que o policial sai de um quartel, sai de uma base, sai de um batalhão, de uma companhia, e não é verdade. O policial não fica estacionado num batalhão aguardando uma ocorrência. Ele fica na rua patrulhando. E a ocorrência ele recebe em patrulhamento. Então,
Uma pessoa liga o 90 para uma emergência. Né? Essa ligação, o atendente ali vai cadastrar todos os dados, vai passar para um outro profissional, que é o despachador, que é aquele que controla a cabine de rádio de um determinado batalhão, e o despachador vai designar uma viatura e, pelo sistema de localização veicular, aquela viatura que está mais próxima para o atendimento daquela ocorrência. Então o policial está patrulhando, ele recebe uma ocorrência, ele provavelmente estará muito próximo dela e ele vai dar esse atendimento. Então as pessoas às vezes acham a construção de uma base aqui no bairro vai melhorar a segurança. Isso pode não ser verdade. Dependendo das características daquela comunidade, uma base pode ajudar. Mas também, a depender das características, a base imobiliza o policiamento e acaba até atrapalhando. Então, hoje é diferente, né? Necessidade de um estudo permanente, né? Hoje, caso das bases, tem menos gente trabalhando, né? Exato. Mas acaba trazendo mais viaturas para o local, porque as viaturas vêm ali, usam um banheiro, tomam um café para almoçar. Talvez um ponto de referência. Isso, né? acaba base, circulando, né? mas acaba circulando mais. Sem dúvida. Mas às vezes até um próprio ponto comercial no bairro. O comerciante oferece ali o banheiro para uso dos policiais, uma água, às vezes até um lanche, e acaba tendo essa movimentação também. Então a base por si só ela é insuficiente para trazer segurança. Ela traz segurança naquele entorno imediato ali, às vezes até não chega nem um raio de 100 metros. Né? Por isso que eu quero que a Polícia Militar coloque uma base aqui. Na verdade, precisa primeiro conversar com o responsável pelo planejamento operacional ali daquela região para verificar se a base vai ser realmente a melhor alternativa. Às vezes a base acaba exigindo uma concentração de recursos que tira uma ou duas viaturas que poderiam estar patrulhando. Você sabe que tem um caso que aconteceu aqui no nosso bairro, né? A mulher de um empresário, ela foi vítima de um sequestro relâmpago, né? E ela estava dirigindo. E os infratores queriam que ela levasse para casa, para eles roubarem. Uhum. E ela, sabendo da existência da base, aí o que ela fez? Quando ela chegou na rua da base, ela pulou do carro, largou o carro com os caras dentro e foi bater lá na frente num outro carro, e ela saiu correndo pro lado da base. Que é aquela... A situação de saber a existência daquele local como um local de socorro, né? E aconteceu isso aqui. A base como referência é importante. Nós colocamos em pontos estratégicos justamente por isso. Às vezes, o fato de você colocar uma base móvel, uma viatura estacionada faz o mesmo efeito. Todos os dias a viatura está estacionada no mesmo local. Aquele ponto. Isso passa às pessoas aquela percepção de segurança. Por isso que nós combinamos, né, os recursos dinâmicos com os recursos estáticos. Isso é importante. O recurso dinâmico é para dar uma pronta resposta. Quando você liga um 90 numa emergência, o que você quer? Que uma viatura chegue o mais rapidamente possível. E às vezes o tempo na sua cabeça, 1 minuto virou 1 ano, né? Exatamente. 3 minutos são uma eternidade, né? E se eu tenho só estruturas fixas, eu não consigo dar esse pronto atendimento. Né? Então eu preciso combinar essa estrutura fixa com a estrutura móvel. A móvel é aquela que vai dar pronta resposta, que é essencial. É a primeira necessidade das pessoas em relação ao trabalho policial, chamar e ter a polícia, que a polícia chegue rapidamente. Existe uma pesquisa do tempo de resposta de uma Existe, nós trabalhamos com isso praticamente de maneira permanente. Numa média hoje, falando da cidade de São Paulo, uma ocorrência com risco de morte, porque dependendo da gravidade da ocorrência, a viatura pode vai dar prioridade, né? Exato. Mas uma ocorrência em que se verifica ali o risco de morte de alguém, o tempo médio de resposta está em torno de 4 minutos. É um tempo muito bom.
É um tempo muito bom. Levando em consideração uma cidade que nem a nossa, que é loucura para andar, né? Exatamente. Pegar um dia que nem o de hoje, chuvoso, piorou, né? Antigamente nós tínhamos no radiopatrulhamento somente viaturas 4 rodas. Hoje não, hoje a nossa estrutura de policiamento com motocicletas é muito forte. Até pro bombeiro ajudou muito, né? Sem Bombeiro, dúvida. SAMU. Porque Dá o primeiro... chega primeiro, avalia, até para que a equipe que está chegando no local já chegue sabendo que vai se deparar. Precisar. E, se necessário, até o primeiro atendimento ali, uma manobra de emergência. Então, é crucial. O tempo-resposta é fundamental. O tempo-resposta é aquele que pode ser o diferencial entre a vida e a morte. Principalmente em caso de derrame, infarto, né? Exato. São casos que quanto mais tempo passar, menos chance de vida, né? Exatamente, né? Quanto menos tempo nós tivermos aí aliás, quanto maior o tempo, né, o cérebro sem oxigenação, a chance de sequelas e até o risco de morte vai aumentando exponencialmente, né? Bacana. Maceira, tá chegando o final do nosso programa, Nossa, dando já? uma horinha. Passa rápido. Passa voando. E eu quero que você vá para suas considerações finais, que você aproveite nesse finalzinho, mande um recado para esse menino que escutou o que é para entrar na polícia e tá nas suas mãos. Então vamos lá, a gente vai começar primeiro com esse recado, né? Não desista dos seus sonhos. Ser policial envolve o preparo intelectual, o preparo físico, condições de saúde. Realmente os requisitos, né, para ingresso na carreira policial são requisitos assim de um nível muito elevado de exigência. Mas não desista do seu sonho. É uma carreira que vale muito a pena. É uma carreira para a qual você vai levar soluções às pessoas, vai proteger pessoas, vai fazer com que a sociedade tenha condições de viver em harmonia, e é uma das mais gratificantes que existem. Isso eu falo porque eu sou muito apaixonado pela carreira e estou nessa profissão há 36 anos. Não desista do seu sonho, persevere. É uma carreira sensacional, mas é uma carreira que exige, sim, vocação. O nosso candidato precisa estar vocacionado. Não é um mero trabalho, não é um mero emprego, é uma causa. Quando você ingressa na Polícia Militar, você acaba aderindo a uma causa. E essa causa é servir. Essa causa é proteger. Essa causa é combater o crime. Então, existe aí uma necessidade muito grande aí de vocação. E eu quero mais uma vez agradecer, Beto, pelo convite. É uma honra estar aqui. É um espaço que eu me sinto realmente em casa, desde quando nós nos conhecemos aqui, quando estava comandando o CPAM3, né, uma amizade que vai muito além da nossa relação profissional. E nós somos da área de comunicação, gostamos da área de comunicação e somos suspeitos para falar, mas é um prazer muito grande, apesar de tudo que exige da gente, fazer o trabalho de proteção da imagem da Polícia Militar. Vale muito a pena. Vale muito a pena, como eu falei, pela instituição, pelas pessoas que precisam dela e por aquele policial que sacrifica a sua vida, coloca a vida dele em risco para salvar pessoas que sequer ele conhece. E uma coisa muito interessante na polícia, né? Especialmente na Polícia Militar, o policial coloca a sua vida em risco às vezes 3, 4 vezes por dia ou mais. E muitas vezes na folga, né? Na folga também, porque ele tem a obrigação de agir. O policial, às vezes, inicia uma perseguição sem saber o que está acontecendo. Mas se alguém está fugindo, alguma coisa estranha, errada, alguma coisa a se verificar, tem. Então ele não sabe se ali é uma pessoa com um problema de habilitação que está fugindo para não ter o veículo apreendido, é alguém que está alcoolizado, é um menor sem habilitação, se é um criminoso que praticou um roubo, praticou um crime grave, que matou alguém, que sequestrou alguém, a vítima pode estar até dentro do carro. O policial não sabe o que está acontecendo. E às vezes a pessoa que está fugindo ali
no seu veículo 100, 120, 130, 150 km por hora e o policial atrás. Quem em sã consciência coloca a sua vida em risco sem saber por quê? É o policial. E é o nosso É a policial vocação, né? militar. É a tal da vocação. Está no sangue. Está no sangue, está na formação. Então, trabalhar. O ano que vem a gente completa 20 anos trabalhando na área de comunicação. Trabalhar há tanto tempo para proteger a imagem de uma instituição como essa vamos dizer assim, um prêmio. Apesar de tudo que isso acaba restringindo na nossa vida pessoal, o saldo é positivo. Vale muito a pena. Quando a polícia completa 200 anos? Agora, em 2031, né, em 15 de dezembro de 2031, completa 200 anos. Estamos próximos agora do 194º aniversário. 194 anos agora no próximo 15 de dezembro, né? Com muita história, com muita luta, com muito sangue derramado. E aqui, até para encerrar, faço a minha reverência a todos aqueles que deixaram o seu sangue, que sacrificaram a sua vida para proteger as pessoas e para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando num ambiente tão agradável, mas tudo isso é possível por conta desses que nos antecederam e que sacrificaram a sua vida, deixaram o seu sangue realmente no campo de batalha e são aqueles que fizeram com que nós pudéssemos hoje viver em segurança. A minha continência aos nossos heróis policiais militares. Muito obrigado. É isso aí, não dá para viver o futuro, né, sem plantar o presente e sem lembrar que existia um passado que abriu as portas, né? Com certeza. E a gente fica muito feliz aí em ter um cara que nem você defendendo o policial, que muitas vezes ele trabalha tanto que ele não tem tempo para se autodefender. Exato. Então, um cara que nem você está ali fazendo a defesa dele, que muitas das vezes a pessoa critica sem saber nem o que aconteceu, né? Isso... E nós temos assim a preocupação primeiro em ser justos. Se o policial errou, principalmente quando é um erro doloso, nós temos que ser os primeiros a dizer que nós não toleramos aquilo. Nós tivemos uma sequência de crises de imagem no final do ano passado até, podemos dizer, meados deste ano, mas principalmente ali entre novembro, dezembro e janeiro, e foram crises de imagem em que policiais cometeram erros gravíssimos, cometeram crimes, e sabiam que estavam cometendo crimes. Numa coletiva de imprensa, em um desses casos, um jornalista, um repórter aí de um veículo de comunicação me perguntou se faltava treinamento, se o problema para tanta crise, tanta ocorrência ruim, era treinamento. E eu não tive dúvida nenhuma em responder que não falta treinamento. Duvido que exista outra profissão que treine mais do que o policial militar. Agora, o que tem de comum em praticamente todas essas ocorrências, tirando talvez uma ou duas, em que o policial, por um erro de avaliação de procedimento, acaba cometendo esse erro custa caro, custa a vida de alguém, mas em todas as outras, o policial sabia o que era correto e optou por fazer errado. E para proteger o bom policial, eu tenho que ser muito rigoroso contra o mau policial, senão eu nivelo todo mundo por baixo. Quando eu passo a mão na cabeça de um policial que cometeu um crime grave, eu estou deixando de defender um policial como o Cabo Santana, que nós falamos aqui agora. Eu estou nivelando esses dois policiais, e isso nós não podemos fazer em hipótese alguma. Então, quando é necessário criticar, quando é necessário apontar a própria falha, cortar a própria carne, nós fazemos isso. Fazemos isso com muita transparência. Até porque nós sabemos que
maioria esmagadora das vezes, o policial vai acertar. Então isso nos dá muita tranquilidade. A gente sabe que muitas críticas são corretas, mas uma boa outra parte daquilo que talvez a opinião pública seja induzida por um determinado caminho, o policial está sendo injustiçado. E é nessa hora que a comunicação precisa atuar para protegê-lo. É quando eu deixo de defender o policial que não errou, mas está sendo julgado como um mau policial, né, eu estou fazendo com que esse policial que coloca a vida dele em risco, sem saber o que está acontecendo, numa perseguição a 150 km por hora, estou fazendo com que ele reflita e fale, o que vale isso? Por que eu estou fazendo isso? Não vale a pena. Porque, no mínimo questionamento, a Polícia Militar vai, de maneira injusta, me afastar, me prender até que se investigue melhor. Então não vale a pena. E se isso acontecer um dia, nós perdemos a guerra. Isso não pode acontecer. Então nós temos assim a obrigação de ser justos. Houve o erro? Houve o erro. Qual foi o erro? Foi esse aqui. O policial que errou está preso. Ele está respondendo pelo crime que ele praticou. Ele sabia que aquilo não era uma conduta legal. Agora, se nós, ao avaliarmos a ocorrência, não estivermos convictos do erro, ou percebermos de cara que o policial não errou, nós vamos na defesa dele, sim. Porque é obrigação da Polícia Militar defender esse policial e não deixar que, num mundo caótico de informações que nós temos hoje, que isso acabe refletindo, né, na insegurança para que o policial exerça a sua profissão e o seu trabalho com maestria. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, a instituição tem a obrigação, sim, de proteger e defender o bom policial ao mesmo tempo que vai ser muito dura, vai ser muito rigorosa com o que nós chamamos de desvios de conduta ou até mesmo desvios de caráter, né, que isso não pode acontecer. Nossa depuração interna é muito forte e vai continuar sendo para que o bom policial sempre tenha toda a proteção do comando da instituição. Muito bom. Então aí, acabando a entrevista com o Coronel Emerson Macera, o porta-voz da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Macera, gratidão pela sua presença, sempre muito bem-vindo aqui. Quando precisar, estaremos aqui à disposição, ou em pé e à ordem, né? Sempre estaremos em pé e aqui, ordem. Tá? Agradecer você que assistiu o nosso programa hoje. Se tem vontade de entrar na Polícia Militar, segue os conselhos do nosso amigo, tá? Se inscreve no nosso canal. Arthur, obrigado aí mais um dia. Fiquem com Deus. Se me permite, Opa, desculpe claro, interromper, claro. siga também a Polícia Militar nas redes sociais. E hoje nós estamos presentes em quase todas as principais redes sociais e é fácil de achar. É o @PMESP, PMESP, de Polícia Militar do Estado de São Paulo. @PMESP, procure lá no Instagram, no Facebook, no X, nas principais redes sociais e acompanhem o nosso trabalho, inclusive com informações. E o podcast. E o podcast, divulga o podcast aí. No nosso canal no PMcast, YouTube, né? que é o PMTV, e o nosso podcast é o PMcast Força Pública em Marcha. Obrigado pela lembrança. Opa. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa.